1 Samuel 17:45. Acharam? Vai dizer assim: Davi respondeu: você vem contra mim com lança e dardo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos que você desafiou. Queria que você estendesse sua mão para cá, por favor. Vamos orar a Deus, me ajuda em oração. Senhor Deus e Pai, nos colocamos nessa manhã diante de Ti, Pai. Primeiramente para Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Por tudo, Senhor, quanto nós temos feito, falado, pensado. O modo a qual nós temos agido, Senhor, que entristeceu o Teu Espírito, que Tu possa nos perdoar. Mas, Deus, estamos diante de Ti, da Tua presença, para Te render graças. E agradecer a Ti pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Jesus, eu não tenho nada se do alto não for me dado. Senhor, que Tu cresça e que eu diminua, que eu venha ser um canal, um instrumento usado por Ti. Senhor, fala conosco nessa manhã, porque precisamos Te ouvir. Fala, Senhor, e não te calas. Prepara, Senhor, os corações para receber a Sua palavra. Jesus, eu sei que nesse momento está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. Mas eu também sei, Senhor, que o Senhor está aqui. E o Senhor desceu nessa manhã e o som que a gente já pode ouvir é o som de vitória do Teu povo. Não há ninguém, Senhor, que vai impedir o Seu agir aqui nesse lugar. Não há principados, não há potestades, Deus, que vai impedir o Teu mover. Aqui nesse lugar, Senhor. Deus, manifesta o Teu poder. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. É tudo que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Nós conhecemos a história do menino Davi, o menino que derrotou o gigante. Mas eu colocaria assim: o Deus do menino que derrotou o gigante. Davi era o filho mais novo de Jessé e foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Porque o Deus que havia, Saul foi rejeitado por Deus por desobediência. Só que naquela época estava acontecendo uma guerra, uma batalha entre o povo de Israel contra os filisteus. Já havia 40 dias que o exército do povo de Deus estava travando essa batalha contra eles. O gigante Golias estava desafiando o povo. Ele desafiou o povo durante 40 dias. E os soldados de Deus não faziam nada. A Bíblia fala que quando o gigante começava a desafiar, eles ficaram apavorados. Sabe quem estava apavorado? Era o povo de Deus. Guerreiros do exército de Deus. Era eles que estavam apavorados, não era o exército inimigo, não. Não tem a ver com estatura de guerreiro. Não tem a ver com o tamanho de guerreiro. Não tem a ver com habilidade. Tem a ver com confiança. Aonde está baseada a confiança do povo de Deus? Em que está baseada a confiança no povo de Deus? Porque era povo, era pessoas que serviam a Deus, mas ninguém teve coragem de desafiar, e eram guerreiros. É sobre confiar em Deus. Só que Deus levanta um do povo que não tem estatura, não tem aparência de guerreiro, mas faz parte do povo. Mas faz parte do povo. Nós somos o povo de Deus, mas eu creio que nessa manhã Deus está levantando Davi.
Porque no meio desse povo há Davi. Eu creio que há Davi. O pai de Davi, Jessé, pede para ele enviar alimento aos seus irmãos que estão na batalha. E Davi vai enviar vai levar os alimentos para os irmãos lá na batalha. Chegando na batalha, ele vê, né, o gigante afrontando o povo. Ele toma conhecimento do que está acontecendo ali naquele lugar. E sabe o que Davi faz? Se posiciona com autoridade. No mundo espiritual, nós precisamos se posicionar com autoridade. Nós não vencemos gigantes sem ter autoridade. E é isso que Davi faz. Quem é esse incircunciso para desafiar o Deus Todo-Poderoso? Quem é o gigante da sua vida para desafiar o teu Deus? Quem ele pensa que ele é? Aonde está baseada a nossa confiança? Sua confiança está baseada na força do seu braço? Ou está baseada no Deus Todo-Poderoso? Davi sabia quem era o Deus daquele exército. E a confiança dele estava baseada nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu coloquei o tema dessa pregação assim. Armas físicas não vencem guerras espirituais. Vivemos no mundo físico, mas precisamos estar ligados no mundo espiritual. Porque todos nós travamos batalhas e guerras aqui sim, nós vivemos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, diariamente, todo dia, trava uma batalha, trava uma guerra. É uma enfermidade, é um medo, a inconstância, o desânimo, a tentação, eu não sei. Mas você sabe o que você enfrenta. Eu sei o que eu enfrento. E nós travamos isso todos os dias. A vida do crente, resumindo, é guerra. Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia que não seria fácil. Mas ele também nos garantiu que estaria conosco. E quem nós somos na guerra? Quem eu sou na guerra? Quem você é, Diaconisa Alessandra, na guerra? Quem você é, Suelen, na guerra? Quem vocês são na guerra? Pensa aí, reflete. Eu vou beber essa água aqui, pode? Tô com sede. Não. As armas da nossa guerra revelam o que o nosso inimigo pode e tem feito na nossa vida. Sabe o que é isso? Quando a gente olha para tu e pode fazer na nossa vida. Por quê? Qual é a nossa arma? Será que é a força do nosso braço? Será que nós, na hora da guerra, do momento de aflição, das batalhas, a gente deixa surgir a nova criatura? Ou será que a gente manifesta aquilo que a gente é no secreto? Porque a guerra que nós enfrentamos revela quem nós somos em Deus. Revela aquilo que nós manifestamos no secreto. Ou aquilo que não manifestamos. Abre, por favor, lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 10. Obrigada. 2 Coríntios 10, 3. Amém? Diz assim:
Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Escuta isso aqui. A arma do crente não são encontradas no domínio natural, no domínio da carne e do sangue. Não são. O nosso inimigo, Satanás, fará de tudo para nos arrastar para uma batalha e uma guerra na atmosfera natural e carnal. Porque ele sabe que se a gente agir na atmosfera natural e na atmosfera carnal, a nossa luta vai ser perdida. Todas as vezes que estivemos enfrentando alguma batalha, pode ter certeza que o nosso adversário, que não é com quem nós lutamos assim fisicamente, não é, a sua luta não é contra as pessoas. Você pode ter certeza que o nosso inimigo, ele vai fazer com que a gente use das nossas armas carnais. Só que, como nova criatura, nós não usamos mais essa arma. Nós usamos armas espirituais. Você acha mesmo que Satanás, ele ficou feliz quando nós confessamos Jesus como nosso suficiente Salvador? Como Salvador na nossa vida? Não. Ele não ficou feliz. Compramos guerra com o inferno. Se você se alistou para o exército de Deus, você pode ter certeza que você comprou essa guerra. Você precisa estar posicionado no mundo espiritual para vencer essa guerra. Abre comigo, por favor, 1 Pedro. Primeira Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu gosto dessa versão aqui. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tem algumas versões que falam vigiar e orar, né? Ei, o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. Ele não brinca de ser Satanás. Então nós não podemos brincar de ser crente. Essa é a missão dele: matar, roubar e destruir. Assuma a sua posição no mundo espiritual para discernir a guerra que você enfrenta. Efésios 6:12. Pois não lutamos contra esses seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, os governos das autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo da escuridão. Ei, a nossa luta não é contra essas coisas. A nossa luta é contra principados e potestades. E armas físicas não vencem guerras que são espirituais. Às vezes nós pensamos assim, é difícil, o nosso gigante é muito grande. Mas se você continuar lutando com as armas desse mundo, realmente é muito grande. Mas se for lutar com as armas de Deus, não vai ser nada comparado ao que a gente vê.
Lucas 10, 19. Jesus vai falar assim: escutem, escutem, escutem. Eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Ei, assuma essa autoridade dada por Deus. Nós temos poder para pisar em escorpiões e serpentes. Nós temos autoridade para vencer o mundo espiritual. Foi dada por Deus. Assuma essa autoridade. Se posiciona nessa verdade. E você vai ver o que Deus vai fazer. Tu vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Deus Todo-Poderoso. Ei, posicionamento libera o favor de Deus. Ele está vindo com a arma que ele tem. O gigante, a Bíblia fala que tinha 3 metros de altura. Aos olhos naturais, era páreo para Davi? Não, não era. Só que ele estava lutando com armas naturais. E Davi não. Davi falou para ele, declarou. Sabe o que Davi fez? Declarou no mundo físico e moveu o mundo espiritual. Tu vem contra mim com as armas que você tem, mas eu vou contra ti no nome do Deus Todo-Poderoso. Quem venceu? Foi Golias? Não. Foi Davi. Porque ele entendeu que a guerra que ele estava travando não era com a pessoa do gigante. Não era. Deus, ele só está esperando a nossa manifestação. Como assim, Sabrina? Como nós temos lutado a nossa guerra? Como nós temos lutado a nossa guerra? Será que a gente fala assim, gigante está vindo com toda a força? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Olharei para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando passares pelas águas, não se afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Será o quê? Que nós temos declarado isso? Porque Davi só declarou. Só foi com palavra que Davi derrotou o gigante. A funda só foi a desculpa. Mas Davi não usou da arma espiritual. Antes de tacar a funda, ele usou com a arma espiritual. Ei, declara no mundo físico o que você quer que Deus mova no espiritual. Abre a boca. Não tem como lutar no espiritual sem saber quem nós somos em Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O inferno, ele precisa saber o seu nome. Ele precisa saber o seu nome. Nós não vamos ser intimidados por ele, não. É ele que vai ser intimidado por nós. Porque as nossas armas estão em Deus. E esse Deus, ele vence guerra sem lutar. Então, intimida, não seja intimidado. Intimida. Abre a Bíblia, por favor, lá em 1 Samuel, lá onde nós estávamos. 1 Samuel 17.
1 Samuel 17, do 32 ao 37. Vai dizer assim: mas Saul respondeu: você não pode lutar contra este filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Davi vai responder: meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado os leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. Quando se tem relacionamento com Deus, nós evidenciamos isso com ação. Porque só em Deus nós obtemos armas poderosas. Davi sabia quem ele era em Deus. Sabe por quê? A identidade dele estava firmada em Deus. Ele só falou para Davi aquilo que ele manifestava no secreto. Sabe o que é isso? Relacionamento. Quando se tem relacionamento, você fica armado até os dentes. Foi isso que ele declarou para Saul. Mas o Deus que dá as armas vai fazer tudo, menos a nossa parte. Para de transferir a culpa e assuma a responsabilidade. Sabrina, o que é isso? Sabe por que tem perdido guerra? Porque não assume responsabilidade que é nossa. Por isso que perdemos. Para de transferir e assume aquilo que é responsabilidade sua. Abre a Bíblia, por favor. Em Êxodo 17. Eu vou ler do 8 ao 13. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vai com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. E quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Os braços de Moisés ficaram cansados. Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. De modo os seus braços ficavam levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Peça ajuda para levantar os seus braços, mas assuma a responsabilidade que é sua. A responsabilidade aqui era de Moisés. Quando ele levantava os braços, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava, os amalequitas prevaleciam. Ei, pastor não é responsável pela nossa vida espiritual. Ele nos ajuda espiritualmente, mas ele não é responsável. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa. A responsabilidade da nossa casa é minha, é sua. A responsabilidade do seu filho é seu. A responsabilidade do seu filho é minha, não é de pastor. Pede ajuda, eles ajudam, eu tenho certeza. Mas responsabilidade que é sua é para você assumir. Nós queremos vencer a guerra, mas não queremos pagar o preço, é verdade. Porque para você enfrentar um gigante, você precisa pagar o preço.
É mais cômodo pedir ajuda a quem busca as armas em Deus do que a gente ir buscar as nossas próprias armas. É verdade, porque é mais fácil falar, pastora Lu, entra na minha guerra aí. Meu filho tá assim, assim, assim. Mas quando é terça-feira, culto da fé, culto de oração, eu tô em casa, comendo sorvete, vendo Netflix, ao invés de estar aqui juntinho com ela, guerreando, para obter as mesmas armas que ela tem. Essa é a diferença. Desperta. Ei, ganhar guerras requer renúncias e nos faz sair da nossa zona de conforto. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que resiste se não se sujeita? Ei, se sujeitar é você ser submissa a Deus. É você entregar o controle da sua vida a Deus. Quando se sujeita a Deus, você foge do diabo. Você resiste ele, porque está se sujeitando. É mais cômodo estar lá na internet e pedir oração pela live, né? Tá lá na frente da televisão assistindo a Netflix, mas está com o telefone na mão. Peço oração pela minha vida. E o culto está acontecendo aqui. Ei, assuma a responsabilidade que é sua. Se arme de oração. Se prepare para a guerra. Se prepare para a guerra. Deus vai fazer tudo o que tem que fazer, mas Ele não vai fazer a tua parte. Porque quando Ele veio no mundo, Ele fez o que era para ele fazer, e não para os discípulos fazer. Deus vai fazer tudo, menos a sua parte. Hoje, Ele vai nos preparar para essa guerra. Quando nós oramos, nós damos a Deus o controle de todas as coisas. E quando é dele o controle, a guerra é vencida. Pode ter certeza disso. Mas nós precisamos buscar em Deus as armas que só Ele pode nos dar. 2 Crônicas 32. Primeiro eu vou ler o 7 e o 8. Sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército. Pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força do braço dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Ei, Ezequias estava travando uma batalha contra Senaqueribe, o rei da Síria. Só que Senaqueribe entendeu que ele não venceria essa guerra com as suas forças. Ele entendeu. Lá no 20, Ezequias vai se juntar com o profeta Isaías e eles vão orar a Deus e pedir a ajuda de Deus. Está na hora de pedir ajuda a Deus. Está na hora de, em oração, chamar o Deus da guerra para a sua guerra. Está na hora de orar a Deus e chamar Ele para essa guerra. A Bíblia vai dizer que o Senhor enviou um anjo, e matou a fio de espada 185 mil homens. 185 mil soldados do exército inimigo. Um único anjo, por meio da oração,
Ei, oração pode muito seus efeitos. Ei, ora a Deus e começa a chamar Ele para a guerra. Outra arma poderosa em Deus, a palavra, o jejum. A palavra, ela nos dá direcionamento. Você não fica enganado. E o jejum te fortalece espiritualmente para as guerras, para as batalhas. Essa é a arma do crente. Essa é a sua arma. Se nós não orarmos a Deus, nos jejuarmos, não lemos a palavra, como é que a gente vai lutar contra o nosso inimigo? Não tem como. Até Jesus, ele jejuou 40 dias, foi tentado por Satanás. E sabe o que ele fez? Liberou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Porque aqui nós não queremos jejuar e nem orar. Como nós vamos vencer o nosso deserto, a nossa guerra, as nossas lutas sem essa arma? Não tem como. Hoje o Senhor está nos instruindo mais uma vez a lutar com as armas dele. Hoje eu não vou orar por vocês. Eu não vou orar. Você vai orar por você. Você vai chamar o Deus para a sua guerra. Eu queria que todo mundo que aqui está ficasse de joelho. Aí mesmo no seu lugar. Você sabe qual é a luta que você está passando. Você sabe qual é a guerra que você está travando. Você sabe o que tem te afrontado. Você sabe o gigante que tem te feito recuar. Ou talvez tenha feito você nem sair do lugar para guerrear. Eu vou pedir o Luan para ele tocar. E vocês vão convidar o Deus de Israel para essa guerra. Ele veio por um caminho. Mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque hoje o Deus da guerra vai guerrear a nossa guerra. Hoje o Deus da guerra vai guerrear a sua guerra. Chama ele aí em oração. Apresenta ele aí a guerra que você está vivenciando. Apresenta ele aí em oração. Você vai orar pela sua guerra.
Amém? Buscou a arma em Deus? Está armado? A Bíblia vai dizer assim, lá em 1 Samuel 17, do 46 ao 47. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará a vocês nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. Ei, o nosso adversário vai saber que há um Deus em Israel. Hoje nós estamos saindo daqui armados. E ele vai saber que há um Deus na nossa vida. E todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. O Senhor, ele não nos livra com lança e nem espada. Ele não precisa de armas físicas e nem força humana. Porque quando a nossa confiança é totalmente baseada em Deus, ele entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Porque ele luta a guerra sem lutar. Ele não usa armas para lutar. A palavra está dizendo. E todos aqui verão que ele não precisa de espada e nem lança. Ele hoje entrega os inimigos nas nossas mãos. De quem é a guerra? É dele a guerra, então fica tranquilo. Se a sua confiança estiver baseada no Deus de Israel, o seu inimigo vai saber que há um Deus. Que há um Deus na sua vida. Há um Deus em Israel. Amém? Que nessa manhã a gente saia daqui totalmente armado. Eu creio que nós já recebemos de Deus as armas necessárias para lutar a nossa guerra. E entendemos também que não é na força do nosso braço, que nós não estamos lutando contra os nossos filhos, nossos esposos, contra as pessoas. Nós estamos lutando contra a potestade e principados. Amém? Que vocês possam receber, eu creio que já recebeu essa arma do Senhor. Aplaudam ao Senhor.